Hello guys, my name is Jaqueline and welcome back to our English classes. Olá pessoal, meu nome é Jaqueline e sejam bem-vindos à nossa aula de inglês. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre conditional forms, sobre as formas condicionais, ok? Também conhecidas como if clauses. Vamos lá? Então, o que são as conditional forms? O que são essas frases? Bom, elas são formas que expressam dependência entre uma condição e um fato. Tais circunstâncias e fatos podem estar relacionadas ao presente, passado e ou futuro. Por exemplo, if you pay attention to this class, you will learn English. Se você prestar atenção nessa aula, você aprenderá inglês. Vocês entenderam aí que a segunda frase, que é após essa vírgula, está condicionada à primeira? Então você só aprende inglês se prestar atenção na aula, certo? Se você não prestar atenção na aula, você não aprende inglês. Então, esse é o sentido das nossas conditional forms. Uma frase sempre depende da outra. E a gente vai entender melhor como funcionam esses conditional forms, ok? Nós vamos iniciar falando sobre o zero conditional, que é o nosso condicional zero. Para que nós usamos? Bom, ele é usado para falar de coisas que são sempre verdade, ou seja, geralmente fatos científicos. A estrutura do nosso zero conditional é if mais o simple present e uma outra frase também com o simple present. Lembrem-se disso, pessoal, porque é importante. As nossas formas condicionais é como se nós tivéssemos duas frases em uma. Ou seja, nós vamos usar duas estruturas ao mesmo tempo. Como eu mostrei para vocês aí agora, a estrutura do zero conditional se dá com dois simple presents, certo? Vamos ver como é que fica isso numa frase. Então, nós temos um exemplo aí. If you heat water, it boils. Se você aquecer a água, ela ferve. Então, observem que na primeira parte da nossa estrutura, nós temos o verbo heat, que está de roxinho, né? Ele se refere à nossa primeira parte da estrutura, que é a sentença com if. If é o que dá a nossa condição, porque o if significa se. Então, se eu aquecer a água, ela ferve. Então, na primeira parte da estrutura, nós temos o if com essa frase no simple present e na segunda frase, que é a que está em azul, também uma frase no simple present, que é o boils, ferve, certo? Então, para a gente poder fazer direitinho o nosso zero conditional, vocês precisam estar bem lembrados aí do nosso simple present. Para isso, nós vamos relembrar dessas regras já, tá? Mas antes disso, vamos falar um pouquinho ainda sobre essa estrutura do zero conditional. Observem o que tem na tela de vocês aí. Nós pegamos essa frase, né, que nós acabamos de usar como exemplo, e nós dividimos em duas. Como eu falei para vocês, né, após a vírgula, ela é uma outra frase. Então, nós temos, if you heat water, it boils. Se você aquecer a água, ela ferve. Então, na nossa primeira parte aí, que é a nossa if clause, a nossa sentença com o if, essa sentença ela está expressando o quê? Uma condição. Se você aquecer a água. Então, isso expressa a condição. E na nossa segunda frase, nós temos o resultado dessa condição. Se você aquecer a água, qual é o resultado? Ela ferve. Então, é assim que acontece as nossas condicionais. Todas as condicionais vão funcionar dessa mesma forma. A diferença vai ser a situação para a qual você vai usar, ok? É interessante ainda que vocês observem, pessoal, que quando falamos de formas condicionais, além dessa questão de uma frase dar a condição e a outra o resultado, nós também temos a questão de que você pode inverter a ordem dessas duas frases sem que haja alteração de sentido. Então, nós tínhamos if you heat water, it boils. Se você aquecer a água, ela ferve. Você pode usar o contrário também. The water boils if you heat it. A água ferve se você aquecer. Okay? Então, vocês podem usar também ao contrário, sem problema nenhum. Agora sim, vamos relembrar um pouquinho sobre o nosso simple present, porque para fazer o zero conditional, vocês precisam lembrar bem dessas regras, né? Então, como que se faz o simple present? Para fazer perguntas, nós podemos usar dois verbos auxiliares, nós já aprendemos sobre isso, né? Então, vamos só relembrar que nós usamos o verbo auxiliar do ou o verbo auxiliar does para fazer as perguntas, e a diferença está no pronome. Toda vez que a gente fala sobre a terceira pessoa, que é he, she, it, nós usamos o pronome does, e para todos os outros pronomes a gente usa do, ok? Nas respostas é que vai ser um pouquinho diferente. Então, a gente vai usar o nosso verbo na forma normal, se for os pronomes I, you, we e they. E se nós estivermos falando de terceira pessoa, que é he, she, it,
nós precisamos acrescentar um S no finalzinho do verbo. Assim como a gente viu no exemplo agora há pouco, né? It boils. Porque o nosso verbo, o nosso pronome era it, então nós colocamos um S no finalzinho do verbo boil. Nas negativas, nós precisamos usar o don't ou doesn't, ok? Junto com o nosso verbo na forma normal, sem o S, sem ser alterado. Então, vocês vão usar essas regras toda vez que vocês precisarem aplicar também para o zero conditional, já que as duas frases vocês vão usar o simple present. Vamos agora praticar aí o zero conditional. Tem um texto que eu vou fazer a leitura para vocês. Gostaria que vocês ficassem aí bem atentos a essa leitura, porque eu quero que vocês tentem identificar onde nesse texto está presente o nosso zero conditional, ok? Então, fiquem atentos e tentem descobrir. O texto diz assim: What is COVID-19? Coronaviruses are a large family of viruses that cause respiratory infections. These can range from the common cold to more serious diseases. How to seek medical attention? If you are sick and you think you have symptoms of COVID-19, seek medical advice and get tested. If you want to talk to someone about your symptoms, call the National Coronavirus Helpline for advice. E aí, pessoal, conseguiram identificar? Bom, aí, aproveitando o gancho aí para a gente trabalhar um pouquinho de interpretação de texto, olhando aí por cima do texto, usando aquelas técnicas de leitura, a gente já consegue identificar algumas questões sobre esse texto, né? Primeiro, a gente sabe que ele está falando sobre o coronavírus, que está aí, né, o que a gente está vivendo nesse momento. A gente sabe que ele está falando sobre tratamento médico, então é importante que vocês façam também essa avaliação bem mais detalhada, tá, pessoal? E quanto ao zero conditional, conseguiram identificar nesse texto? Então vamos ver a resposta juntos aí. O nosso zero conditional está presente nessa frase aí, ó, que está destacada para vocês em verde. If you are sick, seek medical advice and get tested. Então, como que eu posso identificar uma condicional numa frase dentro de um texto? Você vai sempre procurar pelo nosso condicional, que é o if, que é o nosso se, ok? Sempre próximo dele vai estar a sua frase aí do condicional. Então, nós temos, se você está doente, procure conselho médico e faça um teste, ok? Agora vamos falar um pouquinho sobre o first conditional, que é o primeiro condicional. Para que nós usamos? Nós usamos para falar de possibilidades no futuro e é comum também nós usarmos para falar sobre possíveis planos, promessas, advertências e etc. Qual é a estrutura do first conditional? A estrutura é if, que é o nosso se, simple present e o simple future, que é aquele que nós usamos o will. Novamente, pessoal, lembrando que nós temos aí duas frases separadas, né? Então, uma frase que vem com o if clause, que vem junto com o if, você vai usar ela no simple present. E aquela nossa segunda frase, que é o resultado, vocês vão usar ela no futuro, usando o simple future will. Vamos ver um exemplo? If I survive 2020, I will be a better person in 2021. Então, aí a gente está vendo uma questão de promessa, né? Se eu sobreviver a 2020, eu serei uma pessoa melhor em 2021. Então, observem a vírgula. Na vírgula, antes da vírgula, nós temos a primeira frase no simple present, nós temos o verbo survive, juntamente com with. E na segunda frase, nós temos uma frase no simple future, usando o will be. O will e o nosso verbo to be, ok? Outro exemplo. If you don't study hard, you won't pass. Agora nós temos um exemplo com as formas negativas. Se você não estudar arduamente, pesado, você não passará. Então, nós continuamos usando a mesma estrutura, a diferença é que agora a gente está usando um exemplo na negativa. Então, nós temos a presença dos dois verbos auxiliares. Na primeira frase, nós temos o don't, que é o auxiliar negativo do simple present, e na segunda frase, nós temos o won't, que é o auxiliar negativo do futuro, ok? Vamos relembrar, então, um pouquinho das regras do simple future, do futuro com will. Como que elas funcionam? Então, observem aí alguns exemplos. Para fazer as perguntas, nós vamos usar o verbo auxiliar will, como está no exemplo. Will you travel next year? Você viajará no ano que vem? Nas respostas negativas, nós também usamos o verbo auxiliar will, juntamente com o verbo na forma normal. Então, yes, I will travel next year. Sim, eu viajarei no ano que vem. E na forma negativa, você usa o auxiliar negativo, won't,
juntamente com o seu verbo, ok? Então, só para vocês relembrarem um pouquinho de como funciona o Simple Future, porque nós faremos uso dele com o First Conditional. Vamos agora tentar fazer uma avaliação aí de como está a percepção de vocês. Eu trouxe a letra de uma música da Bonnie Tyler, que é Total Eclipse of the Heart. Vou fazer a leitura para vocês dessa letra. Fiquem atentos e tentem descobrir onde está o nosso First Conditional. Então a música diz assim: And I need you now tonight, and I need you more than ever. And if you only hold me tight, we'll be holding on forever. And we'll only be making it right, 'cause we'll never be wrong. Together, we can take it to the end of the line. Your love is like a shadow on me all of the time. E aí, pessoal? Se algum de vocês aí conhece a música, tenho certeza que cantou junto. Então, vamos ver aí onde é que está escondido o nosso First Conditional. Se vocês disseram que o nosso First Conditional são essas frases que estão aparecendo para vocês aí, está correto. Então, lembre-se sempre que, para encontrar a nossa forma condicional, nós precisamos encontrar também o if, porque não existe condição sem o nosso if, que é o se, ok? Então, if you only hold me tight, we'll be holding on forever. Activity time, guys. Hora de ver se vocês realmente estavam aí prestando atenção na nossa aula, certo? Vamos fazer uma atividade para colocar em prática o que nós conhecemos e aprendemos na nossa aula de hoje sobre os nossos conditional forms. Na questão 1, observem as imagens e especifique se as frases pertencem ao zero ou first conditional. Então, nós temos aí 4 imagens. Vocês têm que dizer se essa imagem pertence ao zero ou first conditional. Na letra A imagem diz: If I become the president, I will close down all the schools. Se eu me tornar o presidente, eu vou fechar todas as escolas. Letra B. If you never try, you'll never know. Se você nunca tentar, você nunca vai saber. Letra C. If you believe in yourself, anything is possible. Se você acredita em você mesmo, qualquer coisa é possível. E na letra D. If you pick a fish out of water, it dies. Se você tira um peixe fora da água, ele morre. E aí, observando a estrutura que nós aprendemos agora sobre o zero e first conditional, o tempo verbal, e que forma que esse verbo for usado dentro das frases, vocês conseguiram identificar se faz parte do zero ou do first conditional? Espero que tenha ficado claro para vocês. Então vamos ver a resposta juntos? Bom, então na letra A, ela pertence ao first conditional. Como é que eu sei? Porque na nossa primeira frase nós temos o verbo no simple present, que é o verbo become, se tornar. E na segunda frase nós temos ele no simple future. Como que eu sei disso? Eu estou usando o nosso verbo auxiliar, o will, que é o verbo auxiliar do futuro, certo? Então, first conditional. Na letra B, ela também faz parte do first conditional, da mesma forma da letra A. Na primeira frase, if you never try, nós temos o verbo no simple present. E na segunda frase, nós temos o verbo no futuro. Lembrando que esse verbo aí, esse verbo auxiliar do futuro, ele está contraído com o nosso pronome you. Então, you will never know. Esse LL faz parte do will, ok? Na letra C, nós temos aí o zero conditional. Por quê? Porque ele está no simple present nas duas frases. Se você acreditar em você mesmo, qualquer coisa é possível. Então, aí é uma advertência, né? E na letra D nós temos também zero conditional, porque está falando de um fato. Se você tirar um peixe fora da água, ele morre. Duas frases no presente simples, expressando um fato, ok? Question 2. O que você faria se a pandemia acabar ou o coronavírus deixar de ser uma ameaça para a população? Então pensem nessa situação. O que vocês podem fazer, o que vocês farão se essa situação que a gente está vivendo acabar? Pensem nisso e usem frases na estrutura do first conditional. Por que no first conditional? Porque é no first conditional que a gente fala sobre possibilidades futuras, né? Então, vocês vão pensar um pouco sobre isso. Construa pelo menos 3 frases usando essa estrutura, pensando aí no que vocês gostariam de fazer, ok, pessoal? Então é isso. See you next class. Antes de me despedir, não esqueçam de acessar nossa plataforma Eduque para mais conteúdo, mais informação e façam também pesquisa extra, ok? See you next class. Bye!